Olá, sejam muito bem-vindos ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools, para quem lidera, respira e transforma o mercado da privacidade no nosso país. A cada episódio você vai conhecer histórias e perspectivas de quem está realmente moldando o futuro da proteção de dados no nosso país. E hoje nós recebemos nada mais, nada menos do que Felipe Palhares, que é um convidado muito especial, um amigo. Obrigada, Felipe. Uma das maiores referências em proteção de dados na nossa área. Reconhecido entre os 40 profissionais de proteção de dados mais brilhantes do mundo, com menos de 40 anos pelo ranking 40 Under da Global Data Review em 2021. Palestrante, autor de artigos publicados em veículos como Valor Econômico, Globo e Estadão, além de coordenar e participar como coautor de diversas obras. Ele também é a única pessoa no mundo com todas as certificações e designações de privacidade e proteção de dados emitidas pela IAPP, a maior associação global de profissionais da área. Então, bem-vindo, Felipe. Felipe, que honra estar aqui com você. Imagina, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Também aqui comigo temos Simone Santinato. Hoje, a Simone é responsável por trazer uma visão sistêmica e estratégica para a Privacy Tools, cuidando de toda a estruturação de processos, alinhamento e fortalecimento da nossa cultura organizacional. Bem-vinda, Simone. Eu não tô para brincadeira, né? Sim, meu primeiro podcast aqui com a Privacy, em grande estilo. Que introdução aqui, hein? Que nós vamos a gente já fazer. Se encontrou em outros âmbitos. Sim, mas agora novo, tem essa camiseta agora aqui. Sim, essa camiseta tá chiquérrima. Inclusive, eu tô esperando a minha. Ok. Tamanho GGG. Tá ótimo, combinado. Já tá anotado aqui. E para começar a conversa, bora, Felipe, prontos? Vamos, sempre. Então tá bom. Para começar a conversa, eu quero que você conte um pouquinho mais da sua história com o mundo da privacidade e proteção de dados. Foi um caminho planejado ou foi o acaso? Não, foi cair de paraquedas. Eu vou tentar resumir, porque senão vocês sabem que eu falo bastante, né? A gente participou de um evento ontem, eu falei mais do que deveria, hoje eu vou tentar falar menos do que devo. Eu trabalhava com contencioso, fui fazer um mestrado em Nova York em Direito Societário, e quando eu estava lá, uma das disciplinas que você podia escolher apareceu lá Information Privacy Law, que era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na época. Eu fui fazer a disciplina, pensei, de repente, isso aqui é interessante, e daí me apaixonei pela disciplina, especialmente porque proteção de dados é uma matéria internacional. A gente faz transferências internacionais de dados, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, a todos os instantes. E eu queria muito ficar fora do país, eu queria trabalhar nos Estados Unidos. E contencioso, ou mesmo societário, eram áreas um pouco mais saturadas, difíceis de você encontrar uma posição. Então eu pensei, de repente eu vou estudar isso aqui a fundo e vou tentar ficar. Não consegui ficar, voltei para o Brasil, daí abri meu escritório. E eu acredito muito em destino também, e tive muita sorte ao longo do caminho. Uma das coisas que me pegou muito é que quando eu estava fazendo a disciplina, lá em Nova York em 2016, o GDPR tinha sido recém-aprovado. E todo mundo estava falando assim, pô, tem esse novo regulamento, vai mudar tudo em proteção de dados, o tal do GDPR, e ele vai entrar em vigor no dia tal. E esse dia tal que ele entrava em vigor era a data que eu faria 30 anos. Falei, pô, não pode ser. Eu já gostei do tema, já tô aqui querendo ficar aqui. E você ainda me fala que vai entrar em vigor quando eu faço 30 anos, daí eu meio que me joguei de cabeça. Mas não foi nada planejado. Eu achei que a minha vida ia ser em outras áreas. E aconteceu, depois tive muita sorte, porque quando eu voltei pro Brasil em 2017, abri meu escritório, em 2018 o LGPD foi aprovado. Então a verdade é que assim, timing, sorte, destino, acredite no que você quiser acreditar, mas não foi nada planejado. Já estava no teu DNA e você não sabia, só isso. Muito bem. Tomara. Bom, nos últimos anos, Felipe, o tema privacidade, ele tem ganhado atenção nas empresas. Eu acho que menos do que deveria, né? E, evidentemente, nas empresas em diferentes portes. Olhando para trás, desde quando você, enfim, finalizou a graduação, voltou de Nova York, né? Já com essa visão da GDPR, você considera que o nosso mercado ele já entendeu que proteção de dados é um tema diferencial e competitivo ou ainda estamos engatinhando nessa pauta? Acho que a gente melhorou bastante
ao longo dos últimos 5 anos, especialmente, desde que a NPD foi estruturada, começou a atuar de leve, acho que o mercado começou a ganhar um pouco de maturidade. É óbvio que essa maturidade você percebe mais em grandes organizações, empresas que são de setores regulados, que já tinham um olhar muito atento para a regulação, empresas que são de setores que inevitavelmente tratam dados ou sensíveis, ou dados que, ainda que não se enquadrem na categoria de dados sensíveis, são dados relevantes, como dados financeiros. Eu acho que para essas organizações ficou mais fácil perceber que existia um valor competitivo em proteção de dados. O que muita gente ainda vê como custo. Então, quando a gente fala em LGPD, via de regra, uma empresa que está meio alheia vai dizer, não, isso aí é só custo, isso é uma baboseira, isso aí, meu Deus do céu, só vou gastar dinheiro, não vai resolver em nada. O outro lado da moeda é que hoje você não faz mais negócios sem olhar para a proteção de dados. Por mais que você acredite que num primeiro momento é só um custo, daqui a pouco ninguém vai mais te contratar. As grandes empresas contratam as pequenas empresas, as empresas de médio porte contratam pequenas empresas. Essas relações comerciais, elas não vão mais existir se você não conseguir fazer minimamente um trabalho de demonstrar que você está adequado à lei. Porque o risco para as empresas em relação ao LGPD não é um risco só interno, não é o risco só daquilo que você tem dentro da sua casa. É o risco de quem você contrata. A gente falou no evento de ontem, acho que esse é um tema super importante nos tempos atuais, que é riscos de terceiros, supply chain. Tem muitos ataques cibernéticos hoje que são ataques ao supply chain. É muito mais fácil você atacar um fornecedor de um banco do que um banco. O banco tem uma grande infraestrutura para se proteger, geralmente tem assim medidas super robustas. Agora, pode ser que tenha um prestador de serviço ali de uma coisa que parece relevante que não seja tão preparado assim. E é nesse aspecto que mora o perigo. O que você percebe trabalhando no mercado, eu trabalho muito com incidente de segurança e ataque cibernético. É que em grandes casos isso aconteceu porque um terceiro foi atacado e esse terceiro tinha um acesso ao seu sistema porque tinha uma credencial ou tinha lá uma conta de serviço que ninguém sabia que existia, que ninguém revogou a credencial em outro momento. Acho que essa noção é uma noção importante para a gente ter no mercado hoje. Mesmo para você que seja de uma pequena empresa, de uma empresa de pequeno porte e que ainda esteja olhando para a LGPD meramente como custo, isso aqui é só para gastar dinheiro, porque o advogado quer vender não sei o quê, porque a consultoria, porque a solução de privacidade quer vender alguma coisa, daqui a pouco acho que essa visão inevitavelmente vai mudar. Mudou bastante nos últimos 5 anos. Tem uma conscientização, até porque o próprio titular, a gente começou a se conscientizar. A gente começou a perceber que a nossa vida é dado pessoal, a nossa vida é dado pessoal em ambiente digital. Esse aparelhinho aqui carrega toda a nossa vida. Isso aqui tem basicamente tudo que você faz na vida. Eu estava lendo um livro esses dias que até mostrou um negócio que eu sabia daquele ataque da Sony, um ataque antigo, que dizem que foi inclusive a China que atacou a Coreia do Norte, eu acho que, enfim. Mas o grande negócio desse ataque é que vazaram e-mails de empregados da Sony. E um dos e-mails que vazou naquele caso concreto era de uma pessoa que era uma empregada da Sony, super conhecida, baita profissional do mercado, que estava saindo da Sony, e que quando saiu, o mousepad dela, que ela usava, ninguém achou. E daí dentro da empresa, por qualquer razão, abre lá uma sindicância, uma investigação, porque cadê o mousepad que estava lá? Depois acharam o mousepad. Só que como vazaram os e-mails, tem um e-mail de que foi iniciada uma investigação interna para descobrir o mousepad que em tese foi furtado e não foi. E daí, a primeira coisa que aparecia quando você buscava o nome dessa pessoa no Google era esse e-mail. Imagina o dano que tem para uma pessoa um vazamento como esse. É o mesmo negócio daquele caso do Ashley Madison. Tem um documentário lá na Netflix, para quem não viu, veja ainda. No Ashley Madison, um vazamento, a única coisa que vazou foi nome e e-mail. O problema é a conta ao qual ele estava associada, né? A coisa toda do contexto faz muita relevância nessa questão dos incidentes, né? Se fosse se fosse da minha conta da Amazon, tudo bem, né? Mas ali era uma coisa muito específica realmente que causou uma tragédia na vida de muitas pessoas. O que pega é o contexto. Eu acho que as empresas têm percebido mais isso. Mesmo empresas que são B2B. Existe uma grande resistência das empresas que são B2B. Elas pensam assim, não, eu não tenho dado de consumidor, é pequeno. Aqui eu só trabalho com empresa. A gente esquece que tem um monte de empregado. Como a gente ouviu ontem, né? Eu não trato dado pessoal, eu só tenho funcionários. Só tenho 3 mil funcionários. Né? Pô, você sabe que eu tenho um caso maravilhoso, né? Eu sei que a gente está com pouco tempo, mas na pauta tinha um negócio ali, histórias e tal. Isso aqui. Eu tenho um caso incrível. Uma vez eu fui negociar, advogado que trabalha com proteção de dados, uma das coisas que a gente mais faz é negociar contratos. Aquelas cláusulas
cláusulas de LGPD, cláusulas de proteção de dados. Aquelas de várias páginas, é isso. Essa mesmo. Daí uma vez eu fui negociar um contrato por um cliente, do outro lado tinha uma outra empresa que era representada por um advogado super famoso da área contratual. Pensa assim, para quem é advogado, tipo Pontes de Miranda da área contratual. Um grande nome, assim, um senhor, assim, super formal, um grande nome da área contratual. Eu estudei pelo livro dele. Sim. Imagina, vou negociar com esse cara. E daí eu fui lá, falar, não, doutor, aqui é só o seguinte, é que a gente precisa colocar uma cláusula, porque vocês vão ser operadores dos dados pessoais que são compartilhados pelo meu cliente, que é controlador. Grande parte das responsabilidades são nossas, eu só queria que tivesse aqui claro também que vocês têm que cumprir com a LGPD. E ele bateu na tecla que ele não era nem controlador, nem operador, nem nada. Ele não era bolhufas. Eu falei assim, ele falou, não, mas nossa empresa é B2B, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas vocês não têm empregados? Não, tem, mas isso aqui não está em discussão. Pois é, mas se você tem empregado, minimamente em relação a esse empregado, você é controlador dos dados desse empregado. Então você tem que cumprir com a lei, mesmo que eu não queira. Eu só estou dizendo o básico aqui, que você cumprirá com a lei. Mas é uma discussão que não saía do lugar, porque da visão do senhor, que é um gênio contratual, mas que não é muito aprofundado em proteção de dados, ou não era naquela época, isso não fazia sentido. Então acho que o mercado mudou bastante, ganhou bastante maturidade, mas não o suficiente. E aí, Felipe, olhando para essa questão de o mercado, como que evoluiu, nesse tempo que a gente está vivendo, o que você acha que foram assim, as mudanças que mais causaram impacto dentro das empresas e falaram, não, olha, isso daqui a gente tem que tratar agora, está tendo esse caminho de que os impactos estão impulsionando a empresa para essa questão da maturidade? Eu acho que o impacto, a gente trabalha meio no Brasil, não só no Brasil, ao redor do mundo, naquela ideia de quando a água bate, daí você começa a se mexer. Sim. E em qualquer cenário, o que o mercado muito tem esperado, e a gente, né, tem aquela sensação é que quando a NPD vier com uma grande multa milionária, daí as empresas vão se mexer. Eu acho que as empresas se mexem mais quando alguma coisa acontece dentro de casa. E normalmente isso é um incidente. Normalmente isso pode ser um ataque cibernético, pode ser um mero vazamento, pode ser alguém perder uma informação no pendrive, pode ser o que for. Mas nessa hora, você ativa aquele modo crise. Ainda que você não tenha um playbook do que fazer na crise, ainda que você não esteja preparado, é nessa hora que alguém tem medo de que vai dar problema. Quer dizer, puta, isso aqui vai dar ruim. E daí, nessa hora, muda um pouco a visão do negócio. Nessa hora, você percebe que proteção de dados tem um valor, que se a gente tivesse investido nisso antes, de repente a gente não estaria nessa situação. A gente começa a olhar muito para a segurança da informação. É óbvio que as organizações já têm um pouco de um lado de segurança da informação, mas ele é um lado mais abrangente. Não necessariamente é para proteger só dado pessoal e não necessariamente há o enfoque de que dados pessoais precisam ou podem precisar de proteções adicionais, além daquelas que a gente já tem. Depois do incidente, tudo fica mais fácil. Quem não investia começa a investir, quem achava que era uma besteira começa a fazer. O problema é que é muito ruim você esperar esse momento. Sim. Você perde muito mais dinheiro se você olhar assim na parte de investimento, mesmo de custo, pode chamar o que quiser. É muito mais barato fazer uma adequação antes de acontecer um problema, contratar uma solução antes de acontecer um problema, já ter tudo mapeado do que depois do que aconteceu o problema, você tentar resolver. E aqui eu não estou nem falando de avaliar pagamento de resgate nem nada disso, é só o custo de na hora você ter que contratar na emergência consultoria para fazer investigação forense, mais gente para te ajudar a trabalhar, pagar hora extra porque você vai ficar vários dias sem dormir. Tem um negócio que você não consegue ver quando você não está naquele cenário. Boa parte das organizações tem aquela sensação de que não vai acontecer com a gente. A gente é uma padaria, a gente é uma farmácia pequena, a gente é um negócio familiar. Isso aqui não tem por que acontecer. Essas organizações são as que mais sofrem, porque, via de regra, elas têm menos medidas para se proteger. Então é muito mais fácil que uma organização dessas caia num phishing besta do que uma grande organização. E o phishing besta, às vezes, é disparado para milhares de organizações. A gente não está falando de spear phishing, aquele que você procura um alvo específico e joga lá. A gente está falando aquele que vai ser multiplicado para todos os e-mails que você encontrar. É mais fácil a pessoa que não está preparada cair nisso do que a pessoa que está preparada. Mesmo os preparados caem. Sim. Eu adoro quando me falam assim, não, nossa empresa faz treinamento, aqui ninguém cai. Duvido. Se fizer algo super customizado, é muito difícil. Se você tiver mais informações, quando a gente fala de vazamento de dados, a relevância disso a longo prazo é que quanto mais coisa eu sei de você, mais eu consigo preparar um texto convincente para te fazer clicar em algum link, para te fazer baixar algum arquivo. É sobre isso. Se eu começo a escrever um e-mail para a Simone, a gente se comunica frequentemente, e daí de repente alguém vai lá e percebe a forma que eu escrevo, como eu chamo a Simone, qual que é a minha assinatura, o que normalmente a gente fala.
e faz um e-mail com um domínio parecido, que muda uma letrinha e manda um e-mail para Simone. 2 L's no Palhares, eu com certeza não vou perceber. É difícil, eu já participei de incidente com fraude envolvendo exatamente esse tipo de situação. E aí, o negócio da empresa que não está preparada, eu falo, aí ao invés de a gente acionar o plano de resposta, a gente aciona o modo barata voa, né? Porque, velho, não tem o que... começa gritaria para todo lado e é muito ruim mesmo a gente reagir a um incidente de segurança sem essa questão do preparo. Eu acho que em todos os aspectos, até emocional, para o pessoal que está nas empresas, é uma coisa muito dura, muito difícil de superar, assim. E o emocional acho que pega muito nessas horas. Quando a gente fala de treinamento, o treinamento serve inclusive para você tentar se preparar para algo que você não está esperando. Por mais que você possa ter no radar, isso pode acontecer, é só quando acontecer que de fato você vai sentir o que é aquela sensação de ter 10 ou 15 pessoas em cima de você, querendo respostas imediatas, querendo saber como diabos isso aconteceu, se a gente investe tanto em segurança da informação, se a gente contratou você. A gente às vezes entra num modo de apontar dedo. E esse é o problema, esse é o problema, né? Mas quem que foi que fez isso aqui? E não importa quem foi que fez isso aqui. O que importa é que a gente tem que resolver o que a gente tem nesse momento. É claro que depois a gente pode olhar, poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter ajustado isso aqui, poderíamos. Mas agora não adianta falar assim, foi a Simone. Porque o foi a Simone não vai mudar a minha vida. O que vai mudar a vida da organização é se recuperar. É conseguir conter o que aconteceu, é conseguir remediar os efeitos daquilo que aconteceu. Meramente dizer, foi a Simone, não muda bolhufas. Só que é claro que todo mundo tem medo que isso vai acontecer. Então, uma das grandes dificuldades que a gente percebe no mercado, no dia a dia, é que mesmo quando alguém da empresa conhece o incidente, não é sempre que essa pessoa fala para os outros. Se essa pessoa, eventualmente, é a pessoa que era responsável por estar ali monitorando e por qualquer razão não achou, tem muitos casos que mesmo a alta organização, a alta direção, só vai descobrir depois de 1 semana, 2 semanas, quando o problema já virou gigantesco. Isso é difícil de passar sem você não meramente treinar, mas é treinar, é conscientizar, é criar um ambiente que também seja propício para você reportar para a alta administração. É dizer, aqui a gente não está querendo achar o culpado. Nessa hora, não é a hora de achar o culpado. Depois a gente vai ver o que a gente poderia ter feito melhor, depois a gente vai ver se teve... revisar o processo, mas assim... Mas não é culpado, né? Não se trata de culpado. Não é isso, né? Eu acho que tem 2 coisas que são importantes. Na hora do incidente, primeiro que não dá pra gente dar uma de herói. Não dá para achar assim, não, eu sozinho vou salvar isso aqui. Vou salvar a empresa. Não eu serei o herói, terei uma placa na parede da empresa. Vai ser funcionário, não é do mês, é do da história. Ano, é da história, é funcionário da empresa. Vai virar quase fundador sem ser fundador. Porque eu que salvei o negócio. Não tem herói que faça trabalho sozinho. Na hora, assim, do vamos ver, não é só jurídico, não é só técnico, você tem que juntar todos os times e fazer um trabalho multidisciplinar e conjunto, senão você não resolve a situação. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Não dá para você achar que vai ser isso. E segundo, que não dá para a gente também já ter esse clima de, eu não quero reportar porque isso aqui vai cair nas minhas costas. A gente tem que tentar conscientizar as nossas organizações e fazer melhor do que isso. E aí entramos numa pauta que é cultura, e assim como você esteve na IAPP no ano passado, né? Deste ano, desculpa. No ano passado também. No ano passado também. E você fez um post de insights do evento, falando sobre a necessidade de repensarmos modelos de escolha individual de vários frameworks, né? De privacidade, avaliar a nossa escolha efetivamente. Na sua visão, num contexto em que as pessoas não costumam parar para ler as políticas de privacidade, como a escolha individual pode ser reavaliada? Essa é uma pergunta muito difícil e eu acho que é muito verdade também o que você falou. Ninguém para ler política de privacidade, aviso de privacidade, se duvidar nem mesmo um advogado. Talvez só o advogado contratado está sendo pago para fazer isso. Então eu faço isso porque necessariamente me contratam para fazer isso. Agora, mesmo quem tem uma formação em direito, mesmo quem é, sei lá, advogado, promotor, juiz, que até consegue entender o que está escrito lá, não para ler, porque não tem como parar para ler. Quantos aplicativos você tem no seu celular hoje? Chutaria que tranquilamente mais de 20, se não mais de 100. Mas mais de 20 quase todo mundo tem. Mesmo que seja aqueles que já vêm embutidos no telefone ou os que você vai baixar naturalmente para trocar mensagens, para acessar streaming, o que for. Se você parar e pegar e juntar todos esses, e nessa palestra inclusive, meu professor Lessa que falava isso, se você juntar todos eles, você chega num número de horas que não é possível de ler.
Assim, se você meio que calcular, né? Quanto tempo que levaria para ler isso aqui? É humanamente impossível. Então você vai fazer uma escolha de entre ler e usar. O natural é que a gente queira usar. Aqui eu acho que a conscientização maior tem dois lados. Tem um lado para a organização, de tentar ser transparente de formas mais fáceis. Então tem várias organizações que hoje em dia tentam fazer uma política de privacidade ou com imagens, ou com vídeo. Tinha uma acho que é da EasyJet, uma companhia aérea, que era em vídeo há muito tempo atrás, e que é super legal. É mais explicativa. É claro, talvez não entre no detalhe. O nosso problema, em qualquer contexto regulatório, é que a legislação é sempre muito prescritiva, ou tende a ser muito prescritiva. Então a legislação vai falar, você tem que falar isso aqui, você tem que falar aquilo lá, você tem que falar aquilo lá, você tem que falar todos os direitos. Não tem como você fazer um vídeo com isso também, senão vai ser 1h30, vai ser, sei lá, vai ser tipo assim, o Senhor dos Anéis, para conseguir fazer um vídeo que fale tudo isso. Ao mesmo tempo, você vai ter que criar um documento super extenso. Acho que tem, de repente, um meio do caminho. Você criar o documento para fins de proteção jurídica, dizer, eu tenho aqui o documento se alguém quiser saber, mas trazer para o titular algo que seja verdadeiro, algo que seja objetivo, algo que fale o que é o principal que ele precisa saber. O que muitas empresas, às vezes, tentam fazer é esconder o principal. É dizer, não, eu faço essas coisas aqui, mas aí não fala o que chama mais atenção. Talvez a escolha assim, individual fosse mais fácil, ou a gente pudesse repensar um pouco o modelo, quando fosse muito claro o que é o principal e o que é mais arriscado. E você consiga tomar uma decisão por você. O que eu acho sempre discutível é que essa decisão por você vai depender muito do cenário e não dá também para limitar completamente. Agora a gente tem uma discussão, eu falei até num podcast que eu tenho lá no Vem Privado, sobre a discussão do negócio da íris, né? Da coleta da íris. A pessoa vendendo, a pessoa vendendo. E a discussão é assim, eu posso vender se eu quiser? Mas se eu souber tudo, eu não estou falando assim, eu não sei, está escondido em algum lugar, não é transparente. É se realmente eu soubesse. Eu vou, digamos que os caras falassem, acho que não é isso que eles falam, mas digamos que eles falam, vou pegar a sua íris porque eu quero para isso, para aquilo, e é exatamente isso aqui que a gente vai fazer com ela. Se eu quiser, Felipe, quero vender a minha íris, eu posso. Tem uma grande discussão. Eu tenho minha opinião, mas eu também tem uma grande discussão. Eu também tenho a minha opinião. Mas assim, o que geralmente se reflete é que essa escolha individual também não deveria ser, em alguns momentos, permitida por conta da disparidade meio que de posições. Se você tem uma posição menos privilegiada, qualquer R$1 que te ofereçam para qualquer coisa, talvez você faça isso. Tem um argumento razoável aqui, mas ao mesmo tempo, eu acredito bastante que a gente tem que ter a nossa liberdade individual de fazer as nossas escolhas para aquilo que a gente quer. Eu até falei um exemplo aqui no meu podcast que eu acho que é um exemplo esdrúxulo, mas eu acho que assim, se você quiser fazer outras coisas vendendo, é direito seu. Quer vender o pack do pezinho? Alguém vai te impedir de vender o pack do pezinho? Não é porque vender o pack do pezinho dá dinheiro que todo mundo vai querer vender. Não é porque você está numa situação mais complexa que você vai querer vender também a sua íris. Acho que tudo é um caso a caso. Enfim, mas não acho que tem uma resposta simples e fácil para mudar o modelo da escolha individual. Eu só acho que o modelo da escolha individual realmente não funciona mais na nossa sociedade hoje. De acordo com tudo que a gente tem, com o volume de informação que a gente recebe, entre fazer uma escolha de ficar lendo lá, a não ser que você tenha tempo suficiente para ler todas e dizer, isso aqui é ok ou não. E também conhecimento, né? E também conhecimento que não são fáceis, né? Geralmente são feitas para pessoas que têm um conhecimento maior ler do que qualquer pessoa. Público em geral. Falando aí agora do nosso querido DPO, o que você acha que vai apertar na questão da fiscalização da ANPD, de acordo com essas últimas infrações que não foi nomeado DPO, precisa ser nomeado DPO, né? Essa sempre é uma figura, o negócio do DPO é outro também que tem um monte de polêmica. Ele pode acumular função, ele tem que estar embaixo do compliance, onde que é o lugar dele no mundo? Queria que você trouxesse um pouco para a gente essa visão que você tem em relação a ele, o DPO, e como é que a ANPD tende a atuar nesse sentido de fiscalização? Legal. Da parte de fiscalização, você comentou bem. A ANPD iniciou uma fiscalização contra 20 empresas. Está lá no site da ANPD, que não tinham, em tese, nomeado o encarregado, ou não tinham indicado o nome do encarregado. Eu, particularmente, acho esse negócio de indicar o nome do encarregado uma loucura. Eu sei, tá na lei, a ANPD não pode fazer diferente, mas é uma doideira. Todo mundo tem direito à privacidade, menos o encarregado. Exatamente. O nome do bonito tá lá no aviso de privacidade. O nome do bonito tá lá, assim, não tem como tirar, porque senão você vai descumprir com a lei. É uma doideira, se você pensar no final do dia, porque o que mais acontece
Na vida real, a gente às vezes fala muito da vida teórica, né? Na vida real, o que mais acontece, quando tem uma pessoa nomeada em algum lugar, você vai ter alguém que vai entrar com uma ação contra a empresa e vai colocar essa pessoa no polo passivo também. Porque no Brasil, no juizado especial, se você não tem que pagar custas e você não tem que pagar honorários, você pode tentar a sorte. E é muito melhor você colocar mais gente no polo passivo e dizer assim, olha, além da Privacy Tools, é a Simone também. Ou além da empresa tal, é o Felipe também. Vamos colocar todo mundo no polo passivo. Isso acontece direto. Assim como acontece direto o encarregado receber no seu e-mail lá do DPO o currículo, que não tem absolutamente nada a ver com a sua função, mas acontece todo santo dia em várias empresas. É aquela pessoa que está lá navegando no site, pô, achei um e-mail aqui. Não tinha achado e-mail nenhum para me comunicar com a empresa, para mandar o meu currículozinho, agora achei esse e-mail, vou mandar para lá. Para o encarregado, acho que vai ter um problema razoável em relação a isso. Agora, em relação à função em geral, eu não acho, por exemplo, que o encarregado do DPO vai assumir. Na palestra de ontem, até um dos palestrantes comentou, o DPO vai virar outra coisa. Eu acho que o DPO pode virar outra coisa se ele quiser, mas eu não acho que vá assumir a posição de Data Protection Officer, específica de Data Protection Officer. Você pode acumular com inteligência artificial, mas eu acho que a posição continuará existindo e continuará sendo fundamental. Outra coisa que é muito complexa de fazer é que o encarregado, a ideia é que ele defenda os titulares. A ideia primordial é assim, eu vou colocar uma pessoa lá que vai pensar nos titulares ao lugar de pensar na empresa. Ninguém faz isso na vida real. A empresa contrata uma pessoa, está pagando uma pessoa, é claro que essa pessoa vai ajudar a proteger os titulares, vai ajudar a proteger a legislação, mas imaginar que essa pessoa é o salvador da pátria do titular e que ele vai estar lá e vai botar a bandeira, a camisa, sou titular no peito, ele vai colocar a camisa da empresa no peito e é claro que ele vai olhar para os direitos dos titulares, vai olhar para a legislação, vai fazer todo o seu trabalho para conseguir fazer o melhor possível. O lado bom é que o encarregado na nossa legislação não tem responsabilidade na física. Então a responsabilidade continua sendo da empresa. Não é porque você, DPO, fez qualquer coisa que o seja, que a responsabilidade é sua. É uma decisão empresarial, é a empresa que vai eventualmente responder por qualquer prejuízo que seja ocasionado. O que eu ainda vejo muito no mercado, e isso é natural quando você traz essa obrigação geral de qualquer controlador nomear um encarregado, leia-se, qualquer empresa no Brasil que tenha um empregado tem que nomear um encarregado, daí você faz o quê? Você vai nomear você próprio. Claro. Daí você vai ter um conflito de interesses, porque você é o dono da empresa e você é o encarregado. Eu time, né? Eu time, ou sei lá, eu contratei uma pessoa só, ela que contratei para fazer o financeiro, foi ser o encarregado. Não tem como funcionar um modelo em que todo mundo tem que nomear um encarregado. O GDPR, por exemplo, não exige que todo mundo nomeie um DPO. Tem casos específicos. A gente quis criar essa obrigação genérica, abrangente, que é super difícil de cumprir, e o mais comum é, tem muito encarregado que não tem a menor ideia do que seja proteção de dados. E não tem como ter a menor ideia do que seja proteção de dados. Numa microempresa que tem 2 pessoas, essas pessoas estão fazendo... favor, né? Essas pessoas têm que vender para pagar as contas do dia a dia, para fazer o que é o objeto social da empresa. Então imaginar que este encarregado, nomeado meramente porque a lei quer que você nomeie, ou imaginar que essa empresa vai conseguir contratar uma pessoa só para ser um encarregado, mesmo que seja o modelo de DPO as a Service, eu acho meio irreal. Acho que não é a nossa situação no Brasil hoje e nunca será. E por causa disso a gente vê encarregados que conhecem muito e que são muito aprofundados e tem encarregados que têm o título. E daí vai usar lá o título, que é legal, né? Põe no LinkedIn, sou o DPO. Às vezes é mais legal do que outros títulos. Mais uma sopa de letrinhas para incluir lá no LinkedIn. É. Vamos para a futurologia? Opa, adoro. A gente não poderia especialmente deixar... se forem 6 números no final do ano, assim. Muito bem, vamos falar sobre inteligência artificial, biometria, enfim, algoritmos de decisão automatizada. Hoje a gente sabe que já fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e eventualmente até são indispensáveis, né, para algumas atividades. Mas olhando para o nosso contexto de proteção de dados, para a nossa privacidade, como é que a gente vai equilibrar, evidentemente, inovação com responsabilidade, em especial quando os dados que nós fornecemos são evidentemente, matéria-prima para esses recursos. Vamos lá, pergunta difícil também, não tem pergunta fácil aqui. Essa é a ideia, né? Essa pergunta de $1 milhão, acho que todo mundo está tentando responder como é que vai funcionar um mundo com inteligência artificial em todos os cenários, mas acho que no viés proteção de dados também. Não existe solução de inteligência artificial que não trate uma carambada de dados, e não é pouca coisa. É um volume gigantesco de dados para que, por exemplo, qualquer solução de IA generativa funcione, ela vai precisar aprender com um volume muito grande, massivo de dados, inclusive dados pessoais.
acho que existem várias formas de a gente pensar nesse problema para o futuro e imaginar o que a gente tem como prioridade, o que a gente quer fazer. Do lado de proteção de dados, cada vez mais, inteligência artificial tem sido extremamente útil tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tanto para você proteger a sua operação, quanto para você atacar operações. O que a gente tem visto no mercado de ataques cibernéticos que usam inteligência artificial, seja para criar um deepfake, seja para criar uma voz que parece a voz da Aline. Pensa assim, imagina que o seu financeiro recebe uma ligação que é a sua voz falando assim, a gente tem que fazer uma transferência imediata, aquele pagamento que a gente ia fazer na conta A, faz na conta B. Duvido que o seu financeiro vá te ligar depois que você ligou para ele, se você falar é urgente, tem que ser agora, que é a sua voz que está falando, e vai dizer assim, pô, mas será que é a Aline mesmo? Isso já acontece, já aconteceu, no Brasil inclusive. A gente tem ataques em que alguém foi lá e pegou a voz de um CEO que está em vários vídeos no YouTube, então está à disposição, você tem material suficiente, assim como tem de você falando também, e obviamente pegar essa informação para fazer algo ruim. Assim como tem o lado bom de você pegar a inteligência artificial para ver um código e ver se tem alguma falha naquele código. Esses códigos que são escritos, que têm milhares de linhas, às vezes o desenvolvedor ao longo do caminho já está cansado, vai escrever um negócio que não deveria escrever. Você joga lá numa inteligência artificial, pede para corrigir, é ótimo para achar uma brecha que talvez você não acharia sem acontecer um incidente. Então tem os dois lados. E quando eu falo isso é importante porque quando a gente está pensando em inteligência artificial, e mesmo na regulação de inteligência artificial, a gente vai ter que fazer uma escolha. A gente vai mais pró-inovação ou a gente vai mais barrar a inovação por conta dos riscos? Encontrar o meio do caminho é o delicado. Encontrar o meio do caminho é o complexo. Lá fora, inclusive, agora a gente está discutindo, vocês devem estar acompanhando, a União Europeia está discutindo, entrou em vigor o AI Act, uma parte do AI Act, e eles estão discutindo uma eventual revisão do GDPR, porque as regras aparentemente podem estar muito duras. Isso tudo porque a inovação foi mais para os Estados Unidos. Você não tem nenhuma grande empresa de inteligência artificial na Europa. Exatamente. Todas estão ou nos Estados Unidos ou na China. Na Europa não tem nenhuma. E é uma loucura, né? Você imaginar que na Europa, como um todo, não tem nenhuma empresa focada em desenvolver inteligência artificial, muito por conta das barreiras regulatórias. Essa é uma escolha que a gente está prestes a fazer. Né? No Brasil, a gente está discutindo um projeto de lei para regular a inteligência artificial que é muito próximo do da União Europeia. E que daí os reflexos disso não vão ser reflexos que a gente vai sentir agora, vão ser reflexos muito para o futuro. Enfim, não é uma discussão fácil, a gente tem pouco tempo, eu sei aqui, hoje eu estou mais atento ao tempo do que ontem. Então, agora falando sobre um assunto querido, gestão de terceiros, né? A gente conversou até ontem no evento que... Bom, o pessoal trouxe aquele monte de problema que a gente tem que resolver em casa e aí fora disso a gente tem que cuidar do pessoal que nos presta serviços, né? O que você acha que são os principais desafios aí nessa questão de gestão de terceiro nesse mundo digital que a gente está vivendo e como endereçá-los aí? Também pergunta fácil para você agora. Só pergunta fácil, acho que eu não venho nunca mais aqui, mentira, eu posso voltar. Primeiro ponto, quando a gente fala de terceiros, é fundamental que a gente dentro de casa tenha estruturado algum processo para avaliar o terceiro. Quando você vai contratar um terceiro, antes você contratava só, gostei de você, vou contratar. Hoje, para fins de proteção de dados, o ideal é que você consiga, de alguma forma, não vou dizer auditar, mas fazer quase que uma diligência prévia desse terceiro. Esse terceiro consegue não só cumprir a legislação, mas qual que é a barra de segurança da informação que ele atende? É igual à minha? E essa questão de gestão de terceiros, ela é importante inclusive para quem pensa em fazer um M&A no futuro. Porque quando você compra uma empresa, geralmente o nível de maturidade e de segurança da informação é bem diferente. Você compra a empresa por outros valores, por outras coisas que você acha que vão agregar, uma sinergia que tem. Mas quando você faz, enfim, aquela união, você vai ter um nível de maturidade aqui e um nível de maturidade aqui. O problema vem do nível de maturidade aqui. E o problema vem que às vezes você demora para fazer ali a equivalência do nível de maturidade. Então, acho que primeiro ponto, fazer um processo de gestão de terceiros. O processo de gestão de terceiros de avaliação dessa diligência não deveria ser meramente um questionário. Normalmente é. Você manda um questionário, o terceiro responde e não manda nenhuma evidência. Isso aqui vai... Mandar só evidência também, será que isso é o suficiente? Será que de repente a gente não precisa, para terceiros mais críticos para a sua operação, ir lá em loco e dar uma olhada se aquilo realmente é o que o terceiro faz? Eu não estou falando para todos os terceiros. Não dá para você fazer isso para quem você contrata para fazer, limpeza no escritório. Não vai ser relevante, mas para aquele terceiro que de repente vai ter acesso aos seus sistemas, que, vai ter um acesso mais privilegiado à sua organização, por que não olhar um pouco mais com cautela, um pouco mais no detalhe, para saber se ele realmente tem condição de atender não só o que é exigido por lei, mas atender aquilo que você impôs como a sua barra interna.
Porque também não dá para você colocar a barra lá no alto e contratar um terceiro que não fez nada. A gente acabou de falar isso. O problema, via de regra, vem do terceiro. Porque é muito mais fácil atacar um terceiro que não fez nada do que atacar você que fez coisa pra caramba. É muito mais fácil entrar por aí. Tem muita conta adormecida que ninguém lembra. Tem muita conta de terceiro. Às vezes, assim, você tem... Já vi casos recentes disso, inclusive. Você contrata um terceiro para te prestar serviços. Tem alguém dessa pessoa, desse terceiro, algum empregado do terceiro que é mandado embora. Quem disse que o terceiro revoga essa credencial? E daí você tem uma pessoa de um terceiro que continua tendo acesso ao seu sistema, que você não tem como saber, porque é um empregado do terceiro. Até onde você sabe, ele continua sendo empregado do terceiro, e o terceiro não revoga a credencial, porque ele não tem um processo para revogar a credencial. Ou ele não implementa, ele tem a política lá e ninguém vai lá e vê. Será que isso você tem no radar? Porque isso faz a diferença para a sua organização. Esse caso que eu estou contando é um caso que aconteceu um incidente e daí a empresa descobriu, não, tem esse terceiro aqui e ele já foi mandado embora há 6 meses. E daí essa credencial continua sendo utilizada. De onde você acha que veio o evento? E esse modo de acessar as empresas através dessa falta de controle de credencial, seja interna, seja de terceiros, é um dos maiores vetores de ataque cibernético, porque fica muita ponta aberta, muita ponta solta e muita conta para ser explorada. Isso daí é muito comum ser o vetor principal de incidente cibernético. E se é difícil a gente controlar, sejamos sinceros, o acesso dentro da nossa própria organização, o de terceiro escala, né? O desafio. E um último ponto que eu acho que é importante em relação a terceiros, eu até falei no evento que a gente fez ontem, é você acompanhar aqueles terceiros mais críticos. Sim. Então, além do terceiro mais crítico você olhar antes da contratação, é depois da contratação acompanhar um pouco esse terceiro, seja na mídia, seja dark web, seja eventualmente no site da NPD, lá no SEI, no módulo público de pesquisa pública, porque de repente acontece alguma coisa com esse terceiro que pode te impactar. Eu também conheço casos em que a empresa que era minha cliente, ia lá e fazia uma gestão do terceiro, de acompanhar a dark web, e a empresa descobriu antes do terceiro que o terceiro tinha sido atacado. Mandou uma notificação pro terceiro, acabei de ver os seus dados aqui na dark web, como você, né, a gente contrata, queria confirmar se tem uma coisa minha lá, mas eu que estou te avisando. Então é importante acompanhar o terceiro crítico. Não é todo terceiro, não tem como acompanhar todo terceiro, mas aqueles que são críticos para a sua operação, pare um pouco e pense como é que você pode implementar um processo de monitoramento constante desse terceiro. Excelente. Certamente a gente poderia ficar aqui todo dia conversando, porque a pauta é fundamental para as nossas organizações, mas temos um fator chamado tempo. E eu vou para a última pergunta, e a última pergunta vai ser para vocês dois, que são 2 especialistas de mercado e são referências aqui no nosso país. E para aquelas pessoas, a pergunta é para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira, o futuro de PO, alguém que quer começar, o que vocês indicam, o que vocês recomendam, seja de livro, artigo, enfim, estou dando os meus primeiros passos. Qual é a dica de ouro da Simone e do Palhares, que já vem aí com uma larga experiência de mercado? Guests first. Ladies first. Olha, eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco contra-intuitivo na questão do mercado de privacidade, mas como eu venho de um mercado de cibersegurança, eu acho que a maior dificuldade do pessoal que é de PO e que tem um background muito legal é entender um pouquinho a questão de segurança da informação. E daí, quando essa pessoa precisa entrar num cenário de um incidente, fica um gap muito grande. Então, eu diria que é fazer alguma certificação de um framework de segurança. Assim, olha, tem várias certificações, por exemplo, do próprio framework ISO 27001. Medidas de segurança mínimas para que a pessoa tenha assim um entendimento. Olha, estas são as diversas camadas de segurança que precisam existir. Esses são os controles básicos para que essa estrutura de segurança funcione. Porque quando ele for chamado, e Deus o livre, tomara que nunca, mas se ele for chamado a participar de uma situação dessa, ele vai estar muito mais preparado se, além de todo o conhecimento de privacidade, ele tiver esse background para ele, pelo menos, ter o vocabulário, ele conseguir, sabe, participar de uma maneira mais ativa daquilo que está acontecendo ali. Eu diria que isso é um diferencial para o DPO. Eu também acho, inclusive, se puder fazer uma graduação em segurança da informação, melhor ainda. Melhor ainda. Mas eu acho que para quem está começando,
Tem várias formas, inclusive tem várias formas gratuitas. Tem muito material bom hoje em dia disponível na internet, de profundidade sobre proteção de dados, sobre LGPD. Eu até tenho um curso gratuito lá de 1h20, uma coisa assim. É a introdução. É literalmente para quem não sabe nada, quer começar na área, quer ver alguma coisa diferente, é a introdução à privacidade e proteção de dados. Mas tem muito texto bacana que está ou no LinkedIn, ou que está no Jota, ou que está no Conjur. A minha única cautela, que eu diria para a pessoa que está começando, é mapear bem. Porque tem muita gente que fala de tudo e não fala de nada. E tá cheio. E daí é procurar pessoas que você realmente não só se identifica, mas que tenham uma trajetória na área, que seja de trabalhar na área. Porque só falar de proteção de dados não quer dizer que você entenda do dia a dia de proteção de dados. Você pode ler 20 livros e ser maravilhoso como um profissional que conhece a teoria de 20 livros. E daí você pode ser um profissional teórico muito legal. Só que se você quer entrar na área de privacidade e proteção de dados, não basta só a teoria. Você precisa entender um pouco da prática, você precisa entender com pessoas que já passaram por isso na prática. Então tem muito vídeo no YouTube legal. Tem vídeo de eventos de podcasts como esse, tem vídeo de eventos, que é o evento gravado. É só encontrar pessoas que realmente você consiga ver, e hoje em dia é fácil de ver. Vai lá no LinkedIn, procura, pesquisa, vê o que a pessoa já fez na vida. Não é difícil. Acho que é importante e dá para começar gratuitamente. Tem muito vídeo legal, enquanto você falava, me lembrei que a Data Privacy Brasil tem um conteúdo muito alto nível, assim, falando sobre muitas coisas, um monte de vídeo legal na internet também. Para fechar, nós vamos fazer aquele famoso ping-pong da privacidade. Eu pergunto sobre um tema e vocês respondem em uma frase curta, combinado? Vamos, Felipe? Bora. Bora, Simone. Já respondi o meu. Não é isso. Simone, a LGPD representa? Um desafio. Muito bem. Para você, Felipe, a inteligência artificial caminha com equilíbrio com a proteção de dados? É necessário que? Se tenha confiança. Uma empresa, Felipe, é inovadora quando? Antecipa um tema que será tendência, como a Privacy Tools. Felipe, muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra te receber. Simone, obrigada por dividir esse espaço comigo. Certamente nós teríamos muito a discutir, a contribuir aqui com todos que nos acompanham, mas vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E se você gostou dessa conversa, compartilhe com profissionais da área, acompanhe os próximos episódios e fica aqui o convite para seguir as nossas redes sociais que estão listadas na descrição deste episódio e no canal do YouTube. Até o próximo Privacy Leaders.